Prezados amigos, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o agradecimento pelo convite tão generoso e pela oportunidade de desfrutar essas vibrações, essas emoções tão gratas aos nossos corações. Que nós possamos nessa manhã receber aquilo que nós viemos buscar, que saiamos daqui fortalecidos na fé, na esperança, na coragem, para enfrentarmos as dificuldades que são próprias do processo reencarnatório. No ano de 1981, surgiu nos Estados Unidos um livro que se tornou best-seller em poucos meses. O livro se chama Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. E o autor do livro é um teólogo judeu, Haroldo Kushner. O livro surgiu num momento difícil da vida do autor, que foi a morte de seu filho 2 dias depois de completar 14 anos de idade. O Rabino Kushner era o líder espiritual de uma grande congregação de judeus de cerca de 600 famílias em uma grande cidade nos Estados Unidos. Ali, diligentemente, ele encaminhava aquelas gentes, segundo a tradição hebraica no Velho Testamento. Foi quando então nasceu-lhe o primeiro filho e ele deu o nome de Aron. Aron parecia ser uma criança normal, inteligente, alegre, mas por volta dos 3 anos de idade deixou de crescer, os cabelinhos começaram a cair, especialistas foram chamados, o diagnóstico, uma tragédia. Progéria, a doença do envelhecimento precoce, que leva à morte nos primeiros anos da adolescência. E foi o que se deu com Aron. O Rabino Kushner escreve em seu livro: o que eu senti naqueles dias foi uma emoção profunda e doída de decepção. Como Deus pôde fazer isso comigo? Afinal, eu era uma pessoa boa. Mais que isso, eu era uma pessoa dedicada à religião. Minha vida era ensinar as pessoas a amar Deus. Deus que é bom, que é justo, que é compassivo. Como Ele permitiu que isso se desse comigo. Como Deus permitiu que isso acontecesse com a minha esposa, uma jovem, cheia de sonhos, fiel às tradições de nossa gente. Como Deus permitiu que isso se desse com Aron, uma criança de 3 anos, que antes mesmo que tivesse tempo de começar a errar, já recebia a marca de uma doença tão cruel. E a doença e a morte de Aron colocam o Rabino Kushner numa profunda crise de fé, onde ele se coloca diante de 3 possibilidades filosóficas. Primeira, Deus não existe. A religião que eu prego é uma mentira. Segundo, Deus existe, mas não é bom, justo ou misericordioso. E finalmente, a terceira possibilidade filosófica: Deus existe, é bom, justo, mas não pode impedir que certas coisas aconteçam a pessoas boas. Após longos meses de reflexão, o rabino faz a terceira opção: Deus é justo, é bom, mas não pode evitar que certas coisas aconteçam, porque existem leis, leis naturais, leis universais, leis físicas e morais que não podem ser derrogadas. Deus então não foi a causa da doença e da morte de Aron. Elas se deram em resposta a leis que nós não conhecemos, mas que existem. Mas Deus esteve presente sim. Deus esteve presente nos profissionais de saúde, que tão amorosamente cuidaram dele durante toda a sua enfermidade. Deus esteve em seus coleguinhas, que apesar de sua aparência estranha, grotesca, nunca o excluíram. Deus estava em nossos amigos, presentes, solidários. Deus estava na força que nós não acreditávamos possuir e que permitiu que nós superássemos o sofrimento. A obra do Rabino Kushner, na verdade, é um convite a uma reflexão sobre o papel e a ação de Deus no universo e em nossa vida.
Porque muitas vezes, meus amigos, nós emitimos conceitos que envolvem a divindade, que são conceitos não racionais, equivocados, como por exemplo, foi porque Deus quis, foi da vontade de Deus. Há um acidente muito grave, morrem várias pessoas, uma jovem se salva, aí os amigos vão visitá-la, mas que bom, você aí, ela diz assim, graças a Deus, e a gente se pergunta, foi graças a quem que os outros morreram? É um jovem que depois de muitos meses de estudo continuado, renunciando às alegrias da juventude, consegue passar num belo concurso público. Aí uma tia vai visitá-lo, tem sempre uma tia na história, né? Aí a tia chega e diz assim, parabéns meu filho, você tem que agradecer muito a Deus essa vitória. Ele deve pensar assim, tia, eu acho que eu fiz também a minha parte, não é? Ou então há uma eleição, vence o senhor fulano de tal, aí começa aquele chororô, mas logo fulano de tal, mas não é possível, que coisa, aí vai aparecer uma alma resignada para falar assim, gente, tem que aceitar, foi a vontade de Deus. Não foi não, Deus não vota, Deus não entra na urna com cada um de nós para digitar conosco o número do nosso candidato. O resultado da urna é consequência do livre-arbítrio daquela coletividade. Há um ditado iraniano que diz assim, se você encontrar um doente na rua, chute-o. Por que é que você tem que ser melhor do que Deus? Em outras palavras, por que é que nós vamos ajudar as pessoas se o pai delas, o criador delas, não ajuda? O Rabino Kuzner conta em seu livro que certa feita foi oficiar ao sepultamento de uma jovem de 30 anos que havia falecido de leucemia aguda, deixando o esposo e um filho de 12. Após o sepultamento, foi à casa da família, num momento de solidariedade, e observou a conversa, uma tia do garoto, coitadinha, tentando consolá-lo, dizendo assim, não fique triste não, meu filho. Deus levou sua mãe porque estava precisando dela. E ele pensou assim, como é que alguém em tão poucas palavras pode dizer tanta asneira? Numa só frase ela cometeu 3 erros. Primeiro, não fique triste não, meu filho. Como pedir a alguém que acaba de perder um ente querido que não fique triste? Como exigir de um indivíduo que não responda com emoções que são normais e adaptadas àquela situação? Raiva, medo, ansiedade, preocupação, tristeza não são pecados em nossa vida, são emoções, são respostas fisiológicas do próprio processo de evolução em 2 mundos. Saber vivenciar isso com serenidade faz parte do processo evolutivo. O momento é de tristeza, tristeza. É de alegria, alegria. Preocupar-se, Ortega y Gasset dizia, viver é preocupar-se. Deus me livre de quem não se preocupe nunca. Nós precisamos aprender a viver com essas emoções. Primeiro erro, não fique triste. Segundo erro, Deus levou sua mãe. Não foi Deus que a levou, foi uma doença chamada leucemia, que a atingiu como uma resposta da lei a uma realidade que transcende a nossa capacidade de entendimento. E finalmente a terceira, Deus estava precisando dela e o menino não está. Deus, que detém todo o poder, não poderia se safar e deixar que uma mãe cuidasse do seu filho. Então são conceitos que nós precisamos começar a capturar. Eu gosto muito de uma anedota bíblica envolvendo Noé, o Noé da arca. Conta-se que alguns dias antes de começar a coisa toda, Deus apareceu para Noé e pediu que ele construísse a arca. Ele falou do dilúvio, e que encontrasse um casal de cada espécie e colocasse ali. Noé ficou bem desanimado, afinal ele já tinha uma certa idade, e quando imaginou a trabalheira que ia dar, construir uma arca e achar um casal de cada espécie, ele voltou e disse assim, ô meu pai, o senhor é o dono do mundo, o senhor que vai causar o dilúvio, por que o senhor mesmo não constrói a arca e coloca os animais lá? Conta-se então que Deus voltou e disse, Noé, não é assim que eu trabalho. Porque Deus trabalha através de leis,
estabelecidas no universo para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Allan Kardec também, minha gente, tal qual o Rabino Kuzner, preocupou-se em apresentar alguns conceitos a respeito de Deus. Nos diálogos com os espíritos superiores, Kardec ouviu dele algumas coisas e as apresentou em 3 momentos de sua obra. Em O Livro dos Espíritos, na primeira parte, capítulo 1, no livro A Gênese, capítulo 2, e no livro Obras Póstumas. E o que é que os espíritos superiores disseram a Allan Kardec a respeito de Deus? Em síntese, eles disseram o seguinte: primeiro, Deus existe. Não podemos duvidar disso. Segundo, as evidências que nós podemos encontrar em prol da existência de Deus está num princípio que nós aplicamos em nossa vida: não existe efeito sem causa. Tudo que existe, existe porque foi criado. Se nós procurarmos a causa de tudo aquilo que existe no universo e que não foi gerado pelo homem, foi gerado por um ser superior. Esse ser é Deus. Terceiro, não podemos compreender a natureza de Deus. Nos falta um sentido. Porque nas nossas relações com o mundo, nós capturamos essa realidade através de 5 sentidos, resultados da evolução biológica. É através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato que nós registramos a realidade lá fora e elaboramos uma resposta. O que os espíritos disseram é que esses 5 sentidos não são suficientes para que nós possamos compreender a natureza de Deus. Só com o tempo, com a evolução, com a ampliação da nossa mente, nós encontraremos um dia sentidos, habilidades para entender Deus. E finalmente, quarto, não tentem ir além disso. Seria perda de tempo. E aqui eu me detenho na questão 14 de O Livro dos Espíritos. Porque é nesse momento que os espíritos vão colocar um ponto final a uma série de indagações que Allan Kardec vinha fazendo a respeito de Deus. É nesse momento que eles voltam e dizem assim: basta, aceite isso. Não entre num labirinto do qual você não vai conseguir sair. Porque há muitas outras coisas mais importantes que você precisa estudar, dizem eles, a começar pelas suas imperfeições. Estude-as e a maneira de se libertar delas. Essa questão 14 de O Livro dos Espíritos encontra consonância nas grandes tradições religiosas do passado. Se buscarmos no budismo, no hinduísmo, no confucionismo, no judaísmo, em nenhuma delas vamos encontrar essa preocupação em entender a natureza de Deus. A preocupação está em entender as causas do sofrimento, entender a nossa interioridade, descobrir mecanismos de nos tornarmos pessoas melhores. Confúcio dizia assim: colocar o foco de nosso interesse em tentar entender o que não é compreensível é tirá-lo das coisas que realmente são importantes, que são aquelas que nos tornam pessoas melhores. Em Jesus não há nenhuma preocupação com o entendimento de Deus. Para Jesus, quem era Deus? Meu Pai. Pai, aquele que cria e acompanha, que dá a vida, que disciplina, que acolhe e que está sempre do lado. Em toda a fala de Jesus, essa amorosidade de Deus se apresenta para nós. No Evangelho Apócrifo de Tomé, Jesus diz assim: cuida do seu próximo como da pupila dos seus olhos. Que imagem bonita! Porque talvez o órgão que nós mais nos preocupamos com ele sejam os nossos olhos. Jesus faz a ponte: cuida das pessoas que convivem com você, como você cuida da pupila dos seus olhos. Porque só há, minha gente, uma passagem no Evangelho, uma só, em que Jesus fala em salvação. Nós espíritas não somos salvacionistas, nós somos evolucionistas. As religiões tradicionais são salvacionistas. Pois bem, só há uma passagem no Evangelho, Mateus 25, quando Jesus diz assim: eu estava com fome e você me alimentou. Eu me encontrava sedento e você me deu água. Eu estava nu e você me vestiu.
Eu estava enfermo e você cuidou de mim. Eu estava preso e você me visitou. Porque, em síntese, minha gente, Deus em nossa vida não pode ser um conceito. Deus precisa ser uma experiência de amor. Não pode ser um conceito, porque não pode ser assimilado intelectualmente, discutido racionalmente. Mas pode ser uma experiência de amor, porque pode ser sentido. Dizia João: Deus é o amor. Quem ama conhece Deus. O conhecimento de Deus se dá quando nós somos capazes de vivenciar experiências de amor. E quando nós vivenciamos experiências de amor? Nas nobres atitudes humanas. Nós vivemos experiências de amor quando somos capazes de, por um momento, esquecer o nosso interesse para focar no interesse do outro. Nós vivemos experiências de amor quando somos capazes de dizer não a uma inclinação ruim, a uma propensão inferior. Nós somos capazes de viver experiências de amor quando entendemos o outro em suas dificuldades. Nós vivemos experiências de amor quando somos capazes de reformular a nossa vida, fazer novas escolhas, reconhecer que o caminho não estava correto e decidirmos refazê-lo. São experiências de amor. Eu me lembro de um aluno na faculdade, na época que eu lecionei, e que me marcou muito, embora isso já tenha um bom tempo. Era num curso de farmacologia, eu lecionava na Federal no 2º e 3º período, e havia uma turma muito boa, mas com um aluno que se destacava pela negatividade. Ele quase não aparecia nas aulas. Havíamos aplicado a primeira prova e ele foi muito mal. Partimos para o 2º bimestre, ele continuava sem aparecer, e faltavam 2 aulas para o término do curso, ele novamente ausente. E eu chamei um coleguinha dele e disse: olha, avisa ao fulaninho que ele já está reprovado por infrequência. Aí na semana seguinte ele veio com uma série de histórias. Eles são muito criativos, né? Em histórias, em argumentos. No primeiro dia ele não veio porque morreu o avô. Estudante universitário tem 12 avós, né? Aí no outro dia ele não veio porque o carro quebrou na porta da universidade. No terceiro dia porque o pai viajou e teve que ficar na loja. Essas histórias todas, a gente finge que acredita, né? E vai deixando para lá. Mas o pior é que após dizer tudo isso, ele me pediu uma nova chance. Aí é que é o problema, quando nos pedem uma nova chance. Como é que nós vamos negar uma nova chance para um filho de Deus, se Deus nos dá novas chances todos os dias? O que é a reencarnação, minha gente? É uma nova chance. Nós que lá estávamos no mundo espiritual, envergonhados, culpados, desorientados pelos desatinos do passado, sem saber o que fazer de nossa vida, e abre-se uma porta, é a reencarnação, abre-se uma nova página. O que é isso? Isso é uma nova chance que nos dá Deus. Como é que nós vamos recusar a alguém uma nova chance? Porque alguém que nos pede uma nova chance é alguém que reconhece que estava errado, é alguém que diz assim: eu sei que eu não estava indo bem, me dê a oportunidade de provar que eu posso ser melhor do que era. Chico Xavier, em certa época de sua vida, era acompanhado por um amigo que era um cidadão de bom coração, mas muito desagradável, e ofendia as pessoas, mas se arrependia logo e pedia perdão. Então era aquela história, ele dava uma: ô Chico, você me perdoe? Está perdoado, meu filho. Melhorava uma semana, depois vinha, dava outra: ô Chico, você me perdoe? Está perdoado, meu filho. Eu acho que o Chico enjoou de tanto pedido de perdão, que um dia, numa dessas, Chico chamou ele e falou assim: vamos combinar uma coisa, você está perdoado de todas as faltas passadas, presentes e futuras. Essa é a abertura para uma nova chance sempre. E naquele momento ele me pedia uma nova chance, e eu, como espírita, não podia negar. E eu então disse a ele: perfeitamente, você terá a sua nova chance. Nós vamos fazer a segunda prova aqui daqui 2 semanas. Se você acertar todas as questões e tirar 10, você está aprovado. É uma nova chance. Porque a nova chance não precisa ser exatamente aquilo que nos pedem, não. Uma nova chance pode vir com um pacotezinho de maldades, não é? Porque Deus faz isso conosco.
Ele abre a porta da reencarnação, mas junto vem problemas, cascudos, desafios, pessoas difíceis. Não vem no pacote? Vem com a nova chance. Uma nova chance não precisa ser da maneira que a pessoa pede. A nova chance tem que ser dada sempre, mas pode ter condições, vírgulas, parênteses. E a nova chance era essa, ele não tinha outra alternativa, e fomos para a segunda prova. E eu fiquei na frente dele a prova toda, porque ele não poderia colar, e ele acertou todas as questões. Eu vejo Deus numa criatura dessa. A gente vê Deus naquelas pessoas capazes de renunciar a vezes às alegrias comuns da juventude. Eu vejo Deus em tantos jovens tentando fazer alguma coisa de nobre, de digno, de honesto. Como recentemente fomos a um casamento, uma festa, uma madrugada de sábado, e a nossa mesa foi servida por 2 jovens garçons. Um tinha 18 anos e outro 17 anos. Eram amadores, mas com que alegria eles estavam ali, ganhando uma madrugada de sábado para fazer algo nobre, honesto, digno. Quando tantos rapazes nesta idade estão se drogando, se alcoolizando, tomando o carro do pai, atropelando pessoas inocentes, ali aqueles jovens estavam fazendo algo de nobre, de honesto. São experiências de amor. Eu vejo como experiências de amor essas mocinhas de 15, 16, 17 anos que ficam nos semáforos no centro da cidade, distribuindo aqueles panfletos, expostas ao calor do verão, expostas ao nosso mau humor, ou a piadinhas de homens obscenos. São experiências de amor, quando a maioria delas nada estão fazendo de útil ou de grande. Aquelas mocinhas ali estão tentando fazer alguma coisa de honesto, de útil. A gente vê como experiências de amor tantas pessoas capazes de renunciar a 1 ou 2 dias da sua semana, se oferecendo num trabalho voluntário, pensando no outro, ou quando são capazes de ceder ao próprio interesse, como recentemente eu vivenciei. Uma experiência interessante. Eu havia terminado o meu consultório por volta de 6 horas da tarde e desci ali a rua Romualdo, onde eu moro, e a mais ou menos 50 metros do prédio onde eu resido, eu observei uma cena. Um rapaz, deitado no passeio, terminava uma crise convulsiva. E 2 moças de mais ou menos 30 e poucos anos, ali muito atentas, observando. Uma delas já no celular, chamava o resgate, e eu parei e percebi que elas não conheciam o rapaz, que se deteram ao verificar que alguém ali estava vivendo aquele problema. Elas nada puderam fazer, mesmo porque a crise convulsiva ela é autolimitada, mas elas ficaram ali, atentas, observando. E eu percebi no olhar delas aquele sentimento de preocupação, de angústia. Como eu não tinha mais nada o que fazer e já havia terminado o meu trabalho, eu disse a elas: vocês podem ir, que eu fico com ele até que chegue o resgate. Eu percebi então no olhar delas uma sensação de alívio, porque elas ficariam. É claro que elas tinham um compromisso. Quem não tem compromisso 6 horas da tarde? Voltavam para casa, talvez para fazer ainda alguma coisa no lar. Mas naquele momento tudo mais perdeu o sentido, porque uma pessoa que ali estava precisava delas. E elas interromperam tudo, sequer passaram para pensar se valia a pena, porque a gente tem racionalizado muito a ação urgente no bem. Mas será que vale a pena? Naquele momento elas não pensaram se valia a pena, afinal de contas elas nada poderiam fazer. Se valia a pena correr o risco, afinal não conheciam aquele rapaz, podia ser um indivíduo agressivo. Se ele merecia. Quantas vezes nós estamos freando a nossa ação solidária sob o argumento do merecimento? E há aqui uma passagem em Paulo e Estevão que é admirável. Paulo dialogava com Barnabé, e é um momento em que Paulo diz a Barnabé que ele se sentia envergonhado de pedir a ajuda de Jesus, porque ele sabia que não merecia aquela ajuda. Foi quando Barnabé volta e diz assim: Paulo, Jesus nos ajuda não é porque nós merecemos, é porque nós precisamos. Merecimento, minha gente, é da lei. A lei de Deus é uma lei de merecimento. Ela premia o espírito vitorioso
e reeduca através do sofrimento o espírito faltoso. A nossa ação não é uma ação condicionada ao merecimento, é condicionada à necessidade, à precisão. Agora vocês imaginem se os bons espíritos só nos ajudassem se nós merecêssemos. Vocês imaginem que numa situação de muito aperto, eu faço uma oração, baixo o meu anjo guardião com um livro grosso. Deixa eu ver aqui se o Ricardo está merecendo a minha ajuda. Meus amigos, se eles fizessem isso, nós estávamos fritos. Eles nos ajudam não é porque nós merecemos, é porque nós precisamos. Karen Armstrong, uma autora inglesa, diz assim: a compaixão é o teste supremo da fé. Não se pode pensar em espiritualidade sem o exercício da solidariedade humana. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual a melhor de todas as religiões, Livro dos Espíritos, item 840, eles disseram: aquela que produz o maior número de homens de bem. Eles não disseram aquela que divulga a verdade, aquela que melhor esclarece, não. Eles disseram: a melhor religião é aquela que produz pessoas de bem, pessoas devotadas à lei de justiça, de amor e de caridade. Todas as religiões são boas se ensinarem isso. Eu achei muita graça outro dia. Eu li o depoimento de uma senhorinha do interior de Minas, quando lhe foi indagada essa pergunta. Era um sociólogo que fazia uma dissertação de mestrado, entrevistando centenas de brasileiros, e pedia que eles respondessem a essa pergunta: para você, qual a melhor de todas as religiões? Ele então foi entrevistar a senhorinha do interior de Minas. A resposta dela é uma delícia. Ela disse assim: olha, senhor doutor, todas as religiões são boas, cada uma para uma ocasião. Quando está tudo bem, a melhor é a católica. Não exigem nada da gente, a gente vai quando quer, se pega com os santos e vai levando. Agora, quando o problema é falta de dinheiro, a melhor é a evangélica. Não pode fumar, não pode beber, não pode ir na festa, e o pastor ainda fala assim: prosperidade, meu Deus. Agora, quando o problema é doença, boa é espírita. São exigentes, tem que tomar o passe, mas que curam. Eu cá comigo já resolvi, diz ela. Depois que eu resolver todos os meus problemas, volto para o catolicismo. A palavra compaixão vem do grego patem, e quer dizer estar com. Compaixão é isso, é estar do lado, é acompanhar. Segundo Leonardo Boff, a compaixão tem alguns elementos fundamentais. O primeiro é a boa vontade. A boa vontade é aquela abertura que nós fazemos em nossas emoções para dizer sim, sempre que possível, a quem nos pede qualquer coisa. A boa vontade é essa sensibilização íntima para a abertura para o outro. Emmanuel Kant dizia que a boa vontade é a maior de todas as virtudes humanas. Ele dizia assim: qualquer virtude pode ser deturpada, menos a boa vontade. A calma é uma virtude. Calma demais vira preguiça. A generosidade é uma virtude. Generosidade mal aplicada estimula a indolência e o vício. A tolerância é uma virtude. Tolerância mal compreendida se transforma em conivência com o erro. Boa vontade não. É sempre boa. Ou então não é boa vontade. O segundo elemento que compõe a compaixão, segundo Boff, é a comoção. A comoção é a capacidade de sentir a dor do outro. Não é esse sentimento piegas de pena, que muitas vezes nos acomete. Nossa, estou com uma pena de fulano. Mas também fazer o que? A vida é assim, é difícil para todo mundo, e viramos as costas e sequer fazemos uma prece. A comoção é algo profundo. É sentir a dor do outro e se mover para fazer alguma coisa. E aí o terceiro componente da compaixão, segundo Boff, que é o cuidado. A boa vontade nos coloca abertos para o bem. A comoção nos faz sentir a dor do outro. E o cuidado nos faz sair de nossa zona de conforto em direção dele. Em nossos dias, minha gente, talvez o grande obstáculo, a vivência dessas experiências de amor, nós vamos encontrar na exclusão do diferente.
no preconceito, no afastamento de nós daquelas pessoas que nos incomodam por qualquer coisa, que são estranhos à nossa maneira de pensar, pelo seu jeito de ser, de se conduzir, por suas ideias, pela sua tipificação física. Porque muitos de nós, mentalmente, ainda estamos vivendo no Paleolítico, numa reação psicológica que eles chamam de tribalismo. Vamos entender isso. O Paleolítico foi um período de nossa pré-história que existia há mais de 10 mil anos. Naquela época não haviam cidades, os animais não haviam sido domesticados para alimentação, nem sequer a agricultura, a domesticação das plantas. Nós éramos nômades, coletores, caçadores, caçadores, coletores. Vivíamos em grupos de algumas dezenas de pessoas, migrando de um lugar para o outro em busca de espaço, água potável, alimento e proteção. Era natural que a nossa tribo fosse a nossa proteção. Era a nossa segurança, o nosso grupo, a nossa gente, era tudo. E nós vivíamos armados contra a outra tribo, o diferente, por uma questão de sobrevivência. Nós fomos então, durante mais de 200 mil anos, nós, espíritos reencarnados na Terra, criando um psiquismo, uma psicologia tribal, que ainda está presente em muitos de nós, embora o Paleolítico já tenha se extinguido há mais de 10 mil anos. Muitos de nós ainda somos pessoas tribais. É a minha família contra a outra, é a minha religião contra a outra, é o meu clube de futebol contra os outros, é o meu partido político contra os outros, é a minha cor de pele, é a minha orientação sexual, é o meu grau de escolaridade, é a minha condição socioeconômica contra os outros. O tribalismo está na base de tudo aquilo que se refere a preconceito, discriminação e exclusão. Muitos de nós ainda não entendemos que as diferenças que existem entre nós são a riqueza da humanidade, pois são elas que permitem a filosofia do diálogo. Nós só conseguimos desenvolvimento espiritual porque convivemos com pessoas diferentes. O progresso se dá na convivência com o diferente. Nós precisamos examinar isso profundamente, minha gente, porque o problema do preconceito é ainda muito forte na vida de todos nós. Todos nós ainda trazemos traços do Paleolítico. Todos nós ainda temos pequenas ou maiores reações tribais. E a gente vê isso no dia a dia. Conversava outro dia com uma companheira do movimento espírita, que é chefe de recursos humanos de uma grande empresa, e ela me contou o seguinte fato: o presidente da empresa decidiu contratar um jornalista para desenvolver uma tarefa nova e pediu que ela fizesse a seleção por entrevista. E ela então divulgou no site da empresa: precisamos de um jornalista, e apareceram dezenas de rapazes e moças. No dia da entrevista, o presidente a chamou à sala e disse assim: olha só, rapazes cabeludos ou com tatuagem, moças de piercing ou chinelinho de dedo, elimina de cara. Minha gente, essa expressão elimina de cara é de uma crueldade e retrata uma realidade profundamente presente em nossa vida. Elimina de cara quer dizer, não deixe sequer que ele se mostre. Não permita sequer que ele fale de si mesmo. Não importe com o que ele tem na sua intimidade. Julgue pela casca. Julgue pela aparência. Há estudos mostrando que mulheres de boa aparência se dão muito melhor na vida profissional do que as outras. Que rapazes mais altos avançam mais rapidamente nas empresas do que os mais baixos. Até quando nós vamos permitir que pessoas sejam categorizadas por idade, por sexo, por aparência, por tipo físico? Até quando nós vamos deixar de valorizar as pessoas pela sua realidade íntima, pela sua capacidade de amar, pela sua inteligência, pela sua criatividade, pelos seus valores morais? Certa feita eu estava atendendo no consultório e entrou uma paciente, era uma jovem portadora de grave obesidade mórbida. Quando ela entrou na minha sala, a primeira coisa que ela fez foi olhar para a cadeira onde se senta o paciente. E ela deu um suspiro de alívio e me disse assim: graças a Deus, no consultório do senhor eu vou poder sentar-me, porque eu não caibo em cadeiras que têm encosto lateral. Por isso deixei de ir ao cinema e sou obrigado a ficar em pé em muitos lugares,
aonde vou. A mais eficiente funcionária da história da Unimed de Juiz de Fora é uma mulher que tinha 120 quilos. Nunca ninguém viu em 35 anos de Unimed e JF uma funcionária tão capaz, tão eficiente. Preconceito religioso, minha gente, ainda presente no nosso país. E eu vivi essa experiência recentemente com a minha esposa. Minha esposa é professora de educação infantil. E ela vinha há alguns anos substituindo professoras quando necessário, numa grande instituição de nossa cidade. Era uma professora de férias, era uma professora de atestado, era uma professora de licença maternidade, então a diretora chamava, ela ia, e era sempre chamada, e obviamente porque agradava, e fazia direitinho o serviço. Terminou um período, no final do ano, uma das professoras daquela série se aposentou. Então a minha esposa procurou a diretora com o currículo pedindo que o seu currículo fosse examinado, na medida que ela já fazia substituições e era conhecida naquela escola. Pois a diretora voltou-se e disse assim: olha, Carla, você não leva a mão não, mas eu não posso te contratar. Você é espírita, minha filha. Você é evangelizador espírita. Seu marido faz palestra por aí. Substituir tudo bem, mas te entregar uma turma, você me perdoe, mas não é possível. Isso em Juiz de Fora, minha gente. Terceiro milênio. Notem como o tribalismo ainda é forte dentro de nós. A questão cor de pele, grave em nosso país. Embora se propague uma democracia ética, conversa. E um estudo recente, publicado por um sociólogo, mostrou isso. Eles estudaram violência contra a mulher no Brasil nos últimos 10 anos. Pois bem, a violência contra a mulher negra aumentou em 20%. A violência contra a mulher branca reduziu em 12%. E o sociólogo que faz a análise do processo comenta: o brasileiro é profundamente preconceituoso no que se refere à cor de pele. A questão da homofobia gravíssima em nosso país. Um homossexual é morto por dia no Brasil em decorrência da intolerância. 70% dos homoafetivos confessam que já foram vítimas de agressão física ou psicológica. E o que é mais grave, quando a exclusão se dá dentro da própria família, quando aqueles que deveriam ser os primeiros a acolher, a apoiar, a estimular, muitas vezes são os primeiros a virar as costas, a apontar o dedo e a fechar a porta. Alguns até assumem uma falsa postura liberal. Dizem assim: não, eu respeito, comigo não tem esse negócio de preconceito não. Tudo bem, cada um na sua. Mas quando vem a notícia no jornal, o personagem caricato na TV, ou a piadinha numa conversa com amigos, nós participamos como qualquer outro. Oh, da onde o respeito? Da onde o entendimento? Porque o respeito pressupõe considerar a condição com naturalidade. Pressupõe leveza do trato. Porque, minha gente, não existe nenhuma importância em ser homossexual. O indivíduo não vale pela sua orientação sexual. Ele vale pela sua capacidade de realizar, pelos seus valores morais, pela sua inteligência. O que conta não é a sua orientação sexual, é como ele conduz a sua vida sexual. Daí começar a ver a questão da orientação homossexual com leveza, com naturalidade, não dar a ela a importância que ela não tem, porque isso não tem nenhuma importância do ponto de vista espiritual. O que conta em nossa vida, seja homo ou hétero, é o que nós fazemos na nossa relação com o outro, é o respeito que nós temos a nós e ao outro. Outros ainda costumam dizer, eu já ouvi isso no movimento espírita: não, mas os homossexuais são promíscuos, são viciados em sexo, só pensam em sexo. E a gente pede que alguém apresente um único estudo, na área da sociologia, da psicologia, da neurociência, um só, que prove isso. Não existem esses estudos, minha gente. Porque meia dúzia de homossexuais mostram uma sexualidade patológica. Nós jamais podemos generalizar, mesmo porque toda generalização é preconceituosa em si mesma. Outros ainda costumam dizer assim: não, e mesmo porque esses que criticam a homossexualidade pela sua condição viciosa,
a gente gostaria de perguntar a eles se os heterossexuais, porventura, são padrão de virtude sexual. Porque se nós começarmos a estudar dados, nós vamos ver que a coisa é muito diferente do que se imagina. Estupro, em sua maioria, causado por quem? Heterossexuais. Crimes passionais, em sua maioria, causado por quem? Heterossexuais. Indivíduos que abandonam a família com filhos pequenos para viver aventuras sexuais, em sua maioria, heterossexuais. Outros dizem assim: não, eu respeito, por mim tudo bem, desde que não afrontem a sociedade. Você sabe o que é afrontar a sociedade? É andar de mãozinhas dadas ou trocar carícias de forma respeitosa. Porque nós somos assim. Se é um casalzinho hétero que troca carícias, a gente suspira e diz: como é lindo o amor. Se é um casal homo, pouca vergonha lá, afrontando a sociedade, quando quem ama, minha gente, é o espírito. Afrontar a sociedade é roubar, é lesar o outro, é aceitar propina, é atravessar o semáforo com o sinal vermelho, é parar o carro onde não pode. Isso é afrontar a sociedade, porque isso é prejudicar o outro. Trocar carícias de forma respeitosa não é afrontar a sociedade. Mas as experiências de amor serão sempre experiências acolhedoras. Conviver com a diferença, com naturalidade. Todos nós somos espíritos em fase evolutiva diferente. Entender que a maneira do outro ser, por ser diferente da nossa, não é melhor ou pior. É simplesmente uma maneira diferente de ser, que reproduz a sua história evolutiva, a sua condição reencarnatória. Nós precisamos começar a entender que as pessoas são muito mais do que os seus defeitos. Que as pessoas são muito mais do que os seus erros. Que nós podemos fracassar em qualquer coisa na vida sem sermos um fracasso como pessoa, porque nós não estamos ainda prontos, acabados, arrematados. Joana diz isso: você é um ser em construção. Uma das personalidades mais extraordinárias que eu convivi nessa encarnação foi a minha tia Elza Baesso, da cidade de Guarani. Na verdade, tia-avó, tia da minha mãe. Tia Elza viveu até os 90 anos na cidade de Guarani, numa existência profundamente solidária, dedicada ao outro. Nunca se casou, não teve filhos, o que era dela era dos outros. A porta de sua casa não se fechava, e havia sempre uma garrafa de café fresco para que qualquer um entrasse e se servisse. Quantas vezes eu a via, 10, 11 horas da noite, ir para a cozinha, fritar 2 ovos, esquentar o arroz para um parente distante que chegava, para um visitante, ela tinha uma loja, para um motorista da aviação José Maria Rodrigues. Colocou em sua loja um sistema de alto-falantes que atingia quase a totalidade da cidade de Guarani para dar avisos gratuitamente. Era alguém que falecia e a família comunicava o sepultamento, convidando para o sepultamento. Era um aviso público, era uma necessidade da escola, da prefeitura. Tia Elza ia para lá, dava os avisos, sem nunca cobrar nada. Esse espírito de gratuidade que a gente não vê mais, a gente cobra tudo. Dá um recado aqui, pede R$5 ali na frente. Na tia Elza isso era espontâneo. José Maria Rodrigues, então um jovem idealista, coloca uma linha de ônibus entre Astolfo Dutra, sua terra natal, e Juiz de Fora. Tia Elza vai até ele: José, vamos colocar uma linha de ônibus Guarani, Juiz de Fora. Diz: Elza, não compensa, os custos operacionais não compensam. E ela volta e diz assim: eu assumo os custos operacionais e você não precisa me pagar um centavo. E durante mais de 20 anos a casa da tia Elza foi a rodoviária de Guarani. Ela vendia os bilhetes, ela despachava os motoristas sem nunca receber um centavo. No centro espírita de Guarani, tia Elza era aquilo que precisava que ela fosse. Presidente a vida inteira, não porque queria, era o que ela não queria, mas chegava a época de renovar os companheiros. Não, Elza, está indo muito bem, é com você mesmo, fique, Elza. Precisava alguém para evangelizar as crianças espíritas. Tinha que ser domingo pela manhã. Ah, não, mas domingo não dá, domingo a gente tem muito compromisso. Era a tia Elza que ia nos domingos de manhã para ensinar o espiritismo para as crianças. Alguém para dirigir a reunião mediúnica, tem que ser a Elza, é de muita responsabilidade. E ia a tia Elza. Pois bem,
Essa mulher extraordinária tinha um defeito, um pensamento, um temperamento explosivo. E às vezes, numa situação grave, ela fazia um quadro de cólera, que era o seguinte: ela pegava na loja dela uma dúzia de pratos, ia para o terreno onde havia um tanque de alvenaria e quebrava os pratos, um a um. Depois ela recolhia os caquinhos, colocava no lixo e voltava para o trabalho. Certa feita, um de seus sobrinhos, Márcio Baesso, que hoje é defensor público, bem pequenininho, criou coragem, foi até ela e disse assim: tia Elza, por que a senhora quebra esses pratos? E ela então deu a resposta: para não fazer coisa pior, meu filho. E eu hoje fico pensando o seguinte, e aí vem a lição: alguém que não conhecesse tia Elza e a visse num desses momentos, o que pensaria? Que espírito perturbado, um ser obsediado, e não saberia que mulher extraordinária está ali. Porque as pessoas, minha gente, são muito mais do que os seus defeitos. Nós podemos errar em qualquer coisa na vida, sem sermos um erro como pessoa. Daí acolher sempre, dar nova chance sempre. Um grande abraço a todos.